Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e é uma alegria, irmãos, estarmos reunidos para mais uma vez compartilharmos com os irmãos a palavra do Senhor, nesse projeto lindo de leitura do Novo Testamento. Como o Senhor tem nos abençoado neste ano com essas leituras. Hoje, meus irmãos, nós estamos dando início à leitura da carta de Paulo aos Filipenses. E nós, nesse áudio, vamos fazer a introdução a este capítulo. Então, este áudio de hoje é um áudio introdutório acerca desta carta, que é uma das cartas mais lindas escritas pelo apóstolo Paulo. Trata-se de uma das cartas mais pessoais de Paulo. Não há dúvida quanto à sua autoria. Não há dúvida quanto a ser Paulo o autor desta carta. Antigos eruditos, teólogos da atualidade, eles não divergem acerca disso. Paulo escreveu esta carta aos Filipenses. E é interessante que quando Paulo escreve esta carta aos irmãos em Filipos, Paulo estava preso. Paulo estava em sua primeira prisão em Roma. Após sair de Cesareia e apelar para César, Paulo é levado a Roma e ali ele é colocado em prisão domiciliar durante um período de 2 anos. E durante o período em que estava ali preso, em uma casa alugada naquela região, Paulo escreve esta carta aos Filipenses. Essas informações os irmãos podem encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, mais precisamente do versículo 14 ao versículo 31. A pergunta que se faz é: como o Evangelho chegou a Filipos? Como o Evangelho chegou a esta cidade? Amados, Paulo estava, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo estava em sua segunda viagem missionária. No final do capítulo 15, nós encontramos Paulo e Barnabé se separando. Paulo deixando Barnabé e agora seguindo em companhia de Silas. Paulo e Barnabé se separam, os irmãos já sabem a história, por causa de João Marcos. João Marcos havia desertado na primeira viagem missionária e agora, para a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria que João Marcos fosse. Houve um atrito entre os dois e assim se separaram. Paulo então segue sua viagem na companhia de Silas. E eles vão exatamente para a região ali da Ásia com o propósito de fortalecer as igrejas que foram abertas durante a primeira viagem missionária de Paulo. E não somente isso, mas também de divulgar naquelas igrejas a decisão do Concílio de Jerusalém, lá do capítulo 15, com as regras que seriam aplicadas aos gentios que haviam se convertido ao Evangelho. E o propósito de Paulo também era de continuar pregando o Evangelho naquela região e continuar abrindo igrejas ali na região da Ásia. Porém, a intenção de Paulo não era a intenção de Deus. E isso fica claro no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 6, que diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então Paulo tinha um propósito, continuar pregando o Evangelho na Ásia, porém Deus queria que o Evangelho agora passasse para o Ocidente. Deus queria que o Evangelho agora fosse pregado na Europa. Então, durante a noite, Paulo teve uma visão. Nesta visão aparece diante de Paulo um homem da Macedônia, de pé, rogando, suplicando a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquele momento, Paulo não teve dúvida de que Deus havia aberto uma porta para eles na Macedônia, na região da Macedônia. Então se prepararam e partiram em direção à Macedônia para pregar o Evangelho naquele lugar. Vale ressaltar que a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã a ser fundada na Europa. Foi a primeira igreja que Paulo fundou no continente europeu, no Ocidente. E a pergunta que se faz, meus amados irmãos, é: por que Paulo escolheu Filipos? Por que Paulo não começou pela cidade de Tessalônica? Por que Paulo escolheu exatamente Filipos para começar a pregar o Evangelho naquela região, neste novo continente?
Irmãos, Filipos era uma cidade importante geograficamente, porque ela estava posicionada de modo estratégico ali na região da Macedônia. Filipos era a porta de entrada para a Europa. Era uma ponte que ligava os dois continentes, o continente europeu ao continente asiático. Era uma porta de entrada para quem vinha da Ásia para a Europa. Filipos estava exatamente ligando o Oriente ao Ocidente. Era uma cidade estrategicamente posicionada. Isto fazia de Filipos um centro comercial muito grande. Isso fazia daquela localidade uma importante rota comercial. Todo o comércio que fluía da Ásia passava por Filipos. Pessoas de todo o mundo da época vinham a Filipos para fazer negócio, para comercializar ali. Havia em Filipos um trânsito muito grande de pessoas de vários pontos da Ásia, de vários pontos da Europa, passavam por ali, comerciantes de vários pontos e de vários lugares para fazerem comércio. Além do mais, passava pelaquela região uma das estradas mais importantes do Império Romano, a Estrada Ignácia. Essa estrada, ela ligava ali desde aquele ponto da Ásia até Roma, para que o comércio fluísse por aquela estrada, para que as correspondências passassem por ali. Então, Filipos estava estrategicamente posicionada. E Paulo olha para Filipos e já vê uma oportunidade de pregar o evangelho naquele lugar e atingir não somente os povos da Macedônia, mas atingir também vários povos que por ali passavam, vários povos que por ali faziam comércio. Paulo pensa de forma estratégica e resolve começar a pregar o evangelho exatamente naquele lugar. Além da sua importância geográfica, da sua importante localização geográfica, além da sua importância comercial, Filipos também era uma cidade historicamente importante, tanto para os gregos quanto para os romanos. A importância de Filipos para os gregos era pelo fato de que essa cidade ela fora conquistada pelo rei Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Essa conquista se deu por volta do ano 356 a.C. O nome dessa cidade era Canídes. Canídes significa fontes. Tinha esse nome devido à grande quantidade de fontes de água mineral que existia naquele lugar, além de várias minas de ouro e várias minas de prata. Se bem que na época de Paulo, estas minas de ouro e prata já não eram mais exploradas, mas fizeram daquela região, fizeram de Filipos um dos maiores centros culturais do mundo antigo da época. Filipos também tinha sua importância para os romanos. Essa cidade era marcada por uma grande batalha que decidiu o futuro político de Roma, quando os filhos do imperador Júlio César, Brutus e Cássius, após tramarem a morte do imperador, fugiram para esta região. Então, os exércitos de Marco Antônio, juntamente com o exército de Otávio, perseguiram os exércitos de Brutus e Cássius e pelejaram contra eles nesta região e os venceram ali. É importante destacar também que Filipos era uma colônia romana. E o que significa ser uma colônia romana? Significa que todos os costumes, todas as tradições romanas estavam ali impregnadas. Era uma espécie de miniatura de Roma, de modo que as pessoas que ali viviam, as pessoas que ali moravam, elas se sentiam como se estivessem de fato em Roma. Como colônia de Roma, Filipos era habitada por cidadãos romanos, especialmente militares aposentados, veteranos de guerra que ocupavam essas regiões. A intenção era ter cidades romanas estrategicamente posicionadas, cidades militarmente organizadas, estrategicamente posicionadas próximas às grandes estradas e às grandes rotas comerciais do Império Romano. Vale ressaltar que os colonos que ali habitavam, eles eram isentos de pagar tributos a Roma. Era uma espécie de incentivo, já que deixaram suas casas, suas habitações em Roma para habitar tão distante. Por essas razões que Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12, ele diz: de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante deste distrito da Macedônia.
e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Amados, um fato importante a ser observado é que, geralmente, quando o apóstolo Paulo chegava em uma cidade e ele ia começar a pregar, ele escolhia as sinagogas dessas cidades para iniciar o seu trabalho de evangelismo. Em Filipos foi diferente. Paulo não procurou a sinagoga. Por quê? Porque, de fato, não havia sinagogas em Filipos. E há várias razões para que não existisse uma sinagoga ali. Muitos dizem que não existia uma sinagoga em Filipos porque não havia judeus suficientes para montar uma sinagoga. Era necessário que existissem pelo menos 10 judeus para que uma sinagoga fosse formada. 10 homens judeus, 10 chefes de famílias judaicas para que formassem uma sinagoga. Então era provável que não existia essa quantidade de judeus ali. Outros dizem que talvez não existisse uma sinagoga ali porque havia um decreto por parte do imperador romano que proibia os cultos. E os cultos tinham sido interrompidos e proibidos. As reuniões de adoração tinham sido proibidas pelo Império Romano naquela região. Fato é que Paulo ele vai para um lugar isolado, próximo a um rio, onde os irmãos ali costumavam, os judeus ali costumavam se reunir para orar. E quando Paulo chega àquele lugar, ele encontra ali várias mulheres. Entre elas está Lídia, uma comerciante, uma grande empresária que veio da Ásia, trazendo o seu comércio ali para a Europa, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, uma mulher temente a Deus. Paulo conversa com ela, não pregou para ela, Paulo simplesmente conversa com aquela mulher e fala acerca de Jesus Cristo para ela. E nesta conversa, o Espírito de Deus abre o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho. Ela se converteu ao Evangelho. Ela convida Paulo e todos os seus amigos para irem à sua casa. Sua família se converte ao Evangelho. E ali na casa de Lídia foi estabelecida a primeira igreja cristã da Europa. Foi nesta cidade que Paulo e Silas, após haverem expulsado um espírito maligno de uma jovem escrava que usava de adivinhações e com isso dava grande lucro aos seus senhores, e após ter sido liberta, os lucros cessaram. Os senhores daquela serva vieram e prenderam Paulo, levaram às autoridades da cidade. Paulo e Silas foram violentamente espancados, surrados, lançados na prisão. Por volta da meia-noite, aqueles homens cantavam louvores a Deus, quando de repente veio um terremoto. As portas dos cárceres se abriram. O carcereiro, desesperado, tentou tirar a própria vida. Paulo o impede de cometer suicídio. Prega o evangelho para aquele homem. Ele e toda a sua casa se converte ao Senhor. O Deus que abriu a porta para o Evangelho em Filipos, o Deus que abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra e crer no Evangelho, agora abrirá a porta do cárcere para que aquele homem pudesse se converter ao Senhor juntamente com a sua casa, e assim a igreja crescia em toda aquela região. Então, meus irmãos, Paulo agora, preso em Roma, resolve escrever uma carta aos irmãos em Filipos. Qual a finalidade dessa carta? Por que Paulo então resolve escrever a estes irmãos? Amados, a primeira grande finalidade do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos em Filipos, era para agradecer aos filipenses pelas ofertas que lhe haviam enviado. A igreja enviou Epafrodito, um dos membros daquela igreja, para levar uma contribuição para Paulo, enquanto Paulo estava preso ali em Roma. Mas não somente isso, essa igreja ela era generosa em extremo para com Paulo em seu ministério, e Paulo estava grato pela generosidade daqueles irmãos. Foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo em seu ministério, dando a ele suporte financeiro para que ele pudesse continuar pregando a palavra do Evangelho. Quando abrimos Filipenses no capítulo de número 4, o versículo 15, nós encontramos esta expressão do apóstolo Paulo. Ele diz: "Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vós.
pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando estive em necessidade. Então veja que era uma igreja extremamente generosa, uma igreja que ajudava Paulo, que estava disposta a manter Paulo enquanto este pregava o evangelho em toda aquela região. Diferente da igreja de Corinto, que os irmãos tinham uma condição financeira muito melhor, porém o coração fechado para a contribuição, os irmãos da Macedônia tinham um coração aberto e um desejo muito grande de ofertar e contribuir com alegria para a obra do Senhor e para ajudar os irmãos. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. Nestes versículos, Paulo destaca a generosidade dos irmãos da Macedônia. Veja o que ele diz no versículo 8. Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram todas as minhas necessidades. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Paulo está dizendo, enquanto eu pregava para vocês em Corinto, eu passava necessidade, e quem supria as minhas necessidades aí eram os irmãos da Macedônia, estes irmãos que voluntariamente traziam suas ofertas e contribuições para o meu ministério. E ainda no capítulo 8 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, Paulo nos traz uma outra revelação acerca desses irmãos, que eles eram extremamente necessitados, extremamente pobres, e que tiraram não do que lhes sobravam, mas do que eles tinham para poder manter a igreja, manter Paulo, ajudar os irmãos. E faziam isso com alegria, e sentiam esse desejo, e eles queriam contribuir, não queriam ser deixados de fora das contribuições. Havia nesses irmãos um amor muito grande para com Paulo, para com o seu ministério, para com a igreja. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 8. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar das assistências em favor dos santos. Então era uma igreja que sentia prazer em ofertar, prazer em contribuir, prazer em dar. Era uma igreja que estava com um coração generoso para o reino de Deus, e Paulo amava esses irmãos. E agora ele escreve a estes irmãos para agradecer por esta generosidade. Um outro destaque que se faz nesta carta é a alegria. Paulo destaca a estes irmãos: sejam alegres, regozijem-se, alegrem-se no Senhor. A Epístola aos Filipenses é a carta que mais representa a alegria do apóstolo Paulo. A igreja estabelecida naquela cidade da Macedônia havia sido de grande estímulo para Paulo. Os crentes de Filipe haviam trazido a ele uma esperança nova, uma alegria em seu coração. Paulo chega a dizer que aqueles irmãos haviam proporcionado a ele uma alegria imensa. O conceito de regozijar-se, o conceito de alegrar-se está expresso nessa carta 16 vezes. São 4 capítulos, mas nestes 4 capítulos, por 16 vezes, Paulo traz esse apelo aos irmãos. E no capítulo 4, versículo 4, o ápice deste apelo de Paulo, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está destacando aqui o fato de que a alegria desta igreja independe das circunstâncias, dos momentos, das lutas, dos problemas. A alegria de Paulo também independe de todas essas circunstâncias, porque a alegria deles vem do Senhor, do fato de estarem em Cristo e de serem achados nele. Nesta carta, o apóstolo Paulo, além de destacar o seu amor, a sua gratidão para com esses irmãos, e além de chamar a atenção deles para o fato de que a alegria deles vem do Senhor, Paulo também os adverte acerca das heresias, dos falsos ensinos,
dos judaizantes, dos gnósticos. Nós vemos que no capítulo 3 ele vai dizer assim: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. No versículo 18 do capítulo 3 ele diz: porquanto já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, e o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Então Paulo está preocupado também com a fé daqueles irmãos, para que eles se mantenham firmes e não sejam enganados. Temas como a unidade entre os irmãos, a volta do Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, estão em destaque nesta epístola de Paulo. De modo, irmãos, que esses dias nós vamos crescer bastante lendo e estudando a epístola de Paulo aos Filipenses. Não perca nenhum dos áudios. Esteja atento a tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Creio que estes dias Deus fará grandes coisas na minha e na sua vida através da leitura da epístola de Paulo aos Filipenses. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos faça crescer em graça, que o Senhor vos faça crescer em sabedoria. A paz do Senhor Jesus.